Feliz sábado. É bom estar aqui com vocês novamente. Amém. Hoje finalizando essa semana de evangelismo feminino. Foi um prazer estar aqui. Mais uma vez eu agradeço o convite. Estou à disposição sempre que vocês. Tem o passador? Senão eu vou te dar um joinha e você vai passando para mim. Hoje nós vamos finalizar, nós começamos falando sobre como Deus enxerga o nosso potencial, o nosso valor, para que a gente entenda que temos que nos enxergar aos olhos de Deus. Domingo falamos sobre ansiedade e a necessidade de separar o que é prioridade. Amém. Na quarta-feira nós falamos sobre o peso do passado, a culpa, a necessidade de deixar para trás, né, e seguir adiante. E hoje nós vamos finalizar com os temas que eu acho mais importantes para a gente de fato conseguir viver uma vida plena, que é o perdão. Muito importante na nossa caminhada, principalmente se tratando dos relacionamentos. Feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com os Deus. Senhor, nós estamos muito felizes de estarmos na Tua casa. Obrigado. E agradecidos, Senhor, porque podemos estudar a Tua palavra no mundo em que muitas pessoas têm esse privilégio. Nós queremos pedir novamente a Tua bondade e o Espírito Santo para nos ajudar a compreender a Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É um tema que acaba por desafiar as nossas vontades, porque perdoar é de fato uma coisa muito difícil. Mas não é possível. Quantas vezes nós sofremos porque a gente não sabe lidar com os conflitos relacionais, seja com parentes, familiares, pessoas do trabalho, escola, faculdade, igreja também, não é? E a gente acaba passando por muitas dificuldades que se perpetuam porque a gente não consegue encerrar aquele assunto. Então acontece alguma coisa, aquilo me machuca, cria uma mágoa que vira um ressentimento e eu guardo, e a cada dia que eu lembro, eu vou alimentando aquilo. Toda vez que eu olho para a pessoa olhando, toda vez que eu penso naquilo, eu me sinto mal, eu sofro, e não consegue liberar isso, não consegue perdoar. Mas nós vamos ler em Colossenses 3,13, entender 3 pilares que vão nos ajudar a entender como melhorar as nossas conexões, fortalecer essas conexões e, de fato, ter uma comunicação mais eficaz com as pessoas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3, que é um versículo que, para muitas pessoas, responde à indagação: Senhor, mas eu tenho que amar, mas tem gente que eu não gosto, tem gente que me faz mal, tem gente que me feriu, tem gente que me machuca. Como é que a gente faz diante disso? Amar, a gente sabe que tem que amar todo mundo, mas não é todo mundo que a gente tem por perto, né? Não é todo mundo que a gente chama para comer na nossa casa. E a gente vai entender melhor isso. Colossenses, no capítulo 3, no verso 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Amém. Em outra versão: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Suportar, o que vocês entendem por suportar? A Bíblia está mandando a gente suportar. O que vocês entendem por suportar? Engolir. Suportar é o quê? Aguentar, conviver. Pode ver também a questão do próprio suporte, né? Dar apoio. Interessante, não tinha pensado no esse lado, né? O suportar de dar suporte também. Pois é, o significado da palavra mesmo é aturar.
né? É a gente tolerar. Amém. Mas em que sentido? A gente vive numa época em que a intolerância ela é muito agravante. E no momento que a gente é dividido pelas diferenças, não existe comunicação, não existe união. Então, quando a Bíblia diz para a gente se suportar em amor, apesar das diferenças, a gente tem que conviver. A igreja não precisa continuar? Sim. O evangelho não precisa ser pregado? A nossa família não precisa se crescer e se desenvolver? Então a gente vai ter que tolerar. Nem sempre, quer dizer, nunca, a gente vai encontrar alguém perfeito. Alguém assim, igual, que não é um catálogo. Vou chegar no mercado, eu quero comprar uma maçã, mas eu não quero qualquer maçã. Quero uma maçã verdinha, ou uma vermelhinha, quero uma maçã pequena ou grande, então eu vou lá e escolho exatamente o que eu quero. Mas relações não são assim. Mesmo os casais, que são pessoas que escolhem, né? A gente escolheu estar junto. Mas ainda assim a gente vai, durante o relacionamento, percebendo que há diferenças. E a gente precisa tolerar essas diferenças. Não é fácil, mas também não é impossível. A gente vive numa época em que há muito egoísmo, individualismo. As pessoas estão cada vez mais fragilizadas nos relacionamentos porque elas não conseguem entender isso aqui, que é se perdoar mutuamente. O que significa perdoar mutuamente para vocês? Dar perdão. É uma troca, né? Vamos dizer assim. Receber e doar. Mas a pessoa quer só se perdoar. É só ser perdoado. Tem gente que tem essa dificuldade. Não, eu nunca estou errada. Mesmo quando eu estou errada porque você me fez errar. Eu nunca estou errada, é porque você que fez essa. Não é? Mas assim, não tem como dar, gente. Não tem como uma relação fluir. A gente precisa entender uma palavra chamada autorresponsabilidade. Na igreja, ou nas nossas relações fora da igreja, a gente tem muitas pessoas que estão acostumadas a não se responsabilizar. Sempre é culpa do outro, sempre foi o outro que falou diferente, sempre foi o outro que disse que não deveria, e a gente não pensa no que nós podemos ter falhado. Mas é importante pensar que tolerar não é o sinônimo de aceitar e desrespeito. Tolerar é entender que as pessoas são diferentes e, dentro disso, exercitar a empatia. Vou dar um exemplo. Temos uma pessoa que ela é muito grossa. Toda vez que ela vai falar, ela fala de uma forma grosseira. Automaticamente, a gente já fica chateado. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível. Porque assim, eu nunca trato mal as pessoas. E eu não gosto de ser tratada mal. Às vezes é uma palavra grosseira, a pessoa está chateada no dia, mas isso realmente me fere. E aí a gente tem que parar e pensar. A empatia é o quê? Se colocar no lugar do outro, eu penso. A pessoa talvez não esteja num dia bom. Deve ter acontecido alguma coisa, sei lá, o pneu do carro furou, dormiu mal, acordou de madrugada, acordou de barriga, alguma coisa aconteceu. Eu entender que a postura que a pessoa está tomando não tem nada a ver comigo, tem a ver com ela, pertence a ela. Então eu sempre faço essa reflexão mental, isso não pertence a mim, pertence a ela. Ela está chateada com alguma coisa por causa dela, não tem nada a ver comigo. E nesse momento a gente consegue praticar isso, que é o perdoar, tudo bem. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não vão pedir perdão. Elas não vão se desculpar e elas não vão entender que estão erradas. Então, o perdão, ele vai servir para quê? Se eu tenho que perdoar mesmo sem a pessoa se desculpar. Porque tem a ver com a gente. Tem a ver com o que a gente não quer permitir que entre no nosso coração e permaneça. Se a pessoa não vai se desculpar, de que adianta você guardar esse ressentimento? A gente tem muito aquele senso de justiça. Não, eu estou certa, a pessoa tem que me pedir perdão. E aí você vai guardar aquilo dias, semanas, meses, anos. A pessoa vai passar, a pessoa vai esquecer o que fez com você e você está lá remoendo aquilo. Verdade. Perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Amém. Tem a ver com o nosso coração, com as nossas emoções.
E existem benefícios para o perdão para a nossa saúde. Para quem não sabia, fique sabendo. O perdão, ele ajuda nos problemas de pressão alta. O perdão melhora o sistema imunológico. Então, se você anda muito resfriado, está sempre com alguma coisa, talvez você esteja com algum ressentimento aí que você não liberou o perdão. Melhora o sono, reduz a fadiga, estresse, a raiva. A raiva está muito associada à falta de perdão. É aquilo que eu falei, do senso de justiça. Uma pessoa errou, ela está errada, ela tem que me pedir perdão, tem que se desculpar. Os sintomas depressivos e ansiosos, eles diminuem. Porque você fica naquela ansiedade, naquela tristeza, pensando, a pessoa me feriu, ela tem que voltar aqui, tem que me desculpar. Isso vai te corroendo, vai te adoecendo. E no momento que você perdoa, você vai diminuindo aqueles sentimentos negativos. Melhora na saúde física, emocional, nas relações sociais. Vamos definir, então, o que é de fato perdoar. Vocês conseguem definir o que é perdoar? É só deixar passar? O que é perdoar, afinal? Sem ler ali, sem colar, não pode colar. As pessoas sabem que perdoar, né? Foi perdoa. Eu estou falando através de muita pessoa, né? Está precisando de ela se corrigir para poder entender que ela tem que perdoar. Ela tem que entender que quando ela errou, outra pessoa também errou, então essa pessoa é um casal que eu tenho que contar. Aí ele, só que ele ataca ela como se ele não fizesse nada. Ele é tipo um narcisista. Entendeu? Isso é muito ruim. Ele não entender, ele não querer ajuda, ele não querer fazer diferente, porque ele fica dizendo, você quer abominar a família? Sim. Você quer que seus pais? Aí o que acontece? Aí a pessoa fica sempre em sofrimento. Sim. Então, mas aí nesse caso é que a gente está conversando. A pessoa pode nunca te pedir perdão. Mas o perdão é por você. É para o seu bem-estar. É para você se cuidar. O perdão é estar em paz consigo mesmo, porque qualquer rancor corrói a pessoa internamente, né? Corrói, vai corroendo. A palavra perdoar tem outra palavra perdida. Se chama perda. Perda, né? Quando você perdoa alguém, tem alguma coisa se perdendo no meio do caminho. Sim. Interessante pensar assim também. Estar em paz com algo que aconteceu. Se você quer saber se você perdoou alguém por uma situação, do nada você está aí no seu dia a dia, você lembrar daquela situação e aquilo não te causar mais dor. Mas se você lembra, você ainda fica, poxa, aquilo aconteceu, aquela pessoa fez isso, porque você ainda não perdoou. Você ainda não conseguiu liberar esse sentimento de raiva e de ressentimento. E, gente, não é uma coisa fácil. Não é algo que vai ser do dia para a noite. Perdoar não é esquecer, como muitas pessoas acreditam. Então eu vou esquecer o que a pessoa fez comigo, vou apagar e vou fingir que nada aconteceu. Impossível. Nós somos humanos, nós somos pessoas que temos sentimentos e a gente vai sentir e tem que sentir. Perdoar não é esquecer o que a pessoa fez. Eu precisava acontecer no passado, mas precisava acontecer. Aí a pessoa não queria perdoar. Minha parte. Então, ou seja, exatamente, é fazer a sua parte, independente do que virar a pessoa. Como colocar esse comportamento em prática? É um processo gradual, como eu falei, não ocorre do dia para a noite. E é importante a gente trazer a consciência que a mágoa surgiu por causa de um comportamento. E aquele comportamento talvez não define aquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa teve uma vida tranquila com você, sempre foi sua amiga, estava ali. De repente, ela teve uma atitude e para você acabou. Não, acabou. Daqui para frente, somos estranhos. Poxa, foi um comportamento. Será que vale a pena um comportamento definir toda a história que a pessoa tem com você? É importante pensar.
É um processo gradual, é um processo lento. Dependendo da gravidade do comportamento da pessoa, se é alguém que te feriu profundamente, às vezes que vem da família, uma mãe, um pai que foi muito abusivo, que foi muito agressivo. Essas coisas deixam marcas muito profundas. Eu cheguei a comentar que a mãe e o pai, a família, são figuras de acolhimento. Você, naturalmente, um bebê espera receber da mãe o quê? O alimento, o amor, o carinho, o afago, o afeto. E quando isso não vem, é uma frustração tão grande que cria uma ferida quase impossível de ser fechada. Eu digo quase impossível porque não é impossível, mas é muito difícil, é um processo muito gradual, precisa realmente estar em terapia com um profissional para conseguir entender. Por quê? Uma vez que alguém faz algo ruim com você, você atribui necessariamente a si. Então, por exemplo, se a minha mãe, que é a minha figura de cuidado, ela não cuidou de mim, naturalmente eu não vou entender, a minha mãe é ruim. A criança não entende isso de cara. A criança pensa, eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu devo ser sem valor. Eu devo não merecer o amor da minha mãe. Então, você criança, crescendo, com esses pensamentos, poxa, é algo assim, duro de se pensar. E algo que você constrói ao longo da vida, você precisa desconstruir ao longo de um processo. Para o outro, tem que deixar claro que a ação que ele fez te causou dor. Somente quando tivermos a presença de Deus em nossas vidas é que estaremos capacitados a realmente perdoar. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos perdoa para que a gente consiga, de fato, liberar o perdão. Quando Deus ele fala de ser como uma criança, será que a gente não tem isso porque a gente tem dificuldade mesmo? Porque ele fala ser como uma criança, não é perdoar de uma forma assim mais plena? Ou ficar com aquilo ali, não, a pessoa me fez mal, como é que é isso? Isso é interessante também, porque a criança é assim, brigou aqui, 2 minutos depois acabou, estão brincando de novo, né? Ah, pegou, é meu, brigou, 2 minutos já estão brincando de novo. E a gente adulto tem essa dificuldade. Eu falo isso porque se Deus fizesse isso conosco, como seria? Né? Exatamente. É perdoar assim como Ele nos perdoa, não é? Inclusive, isso está na oração do Pai Nosso. Quantas vezes a gente orou o Pai Nosso, talvez a gente não tenha percebido isso. E é uma oração, para muitos, até perigosa. Porque você pede a Deus, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Então, será que Deus ele tem podido, né, me perdoar ou não, por conta da minha postura para com o outro? Eu estou sendo perdoado à medida que eu perdoo. Então, como que eu estou, de fato, sendo perdoado? É importante a gente pensar nisso. O perdão como hábito é algo tão profundo na Bíblia que está condicionado ao ato de Deus para conosco. E Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. Amém. Vamos ler em Mateus capítulo 6. A oração do Pai Nosso. Mateus 6, 12. Vamos ler o 12, o 14 e o 15. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Perdoar, gente, é muito difícil porque ele vai contra a nossa natureza. A nossa natureza não é amar, não é perdoar, não é cuidar.
E constantemente nós lutamos para vencer as tribulações e nos tornarmos semelhantes ao nosso Jesus. Então, não vai ser algo fácil, você tem que lutar por isso. Tem que lutar em oração. Senhor, me ajude a perdoar. Fale com Deus, abra seu coração, Ele rasga o seu coração e diga: Senhor, aquilo me machucou profundamente. Aquilo aconteceu quando eu era criança e até hoje eu carrego essa dor. É o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor que pode nos ajudar. Mas Ele não dá de bandeja. Como eu falei, é um processo em que a gente desconstrói esses pensamentos. Então a gente precisa praticar o perdão. Durante o nosso dia a dia, Deus vai colocar pequenas oportunidades para que a gente possa de fato praticar o perdão. E é estar com o coração aberto. Se no primeiro pisão, no esbarrão, a gente já fica chateado, como é que a gente vai perdoar alguma coisa tão profunda como uma ferida da infância? Então é a prática, é dia a dia entender que eu posso me tornar uma pessoa sem ressentimentos, eu posso me tornar uma pessoa perdoadora, porque primeiro o Senhor me perdoou e Ele me capacita para isso. Amém. Lucas 23, 34, temos uma fala de Jesus que Ele proferiu na cruz. Vamos abrir juntos? Lucas 23, verso 34. Diante da maior ofensa, diante da maior humilhação, que foi passar pela via dolorosa, carregar a própria cruz, ser despido, ser espancado, ser crucificado, Jesus ainda conseguiu proferir essas palavras em oração. Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Amém. Jesus ele não veio ao mundo para a gente acreditar que Ele é transcendente ao ponto de a gente não conseguir fazer igual. Ele veio ao mundo como um homem para mostrar para a gente: olha, eu estive aqui, eu passei por tudo isso e eu venci, vocês podem vencer também. Amém. Então, se Jesus foi capaz de, na cruz, perdendo todas as gotas do seu sangue, dizer: Pai, perdoa-lhes, liberar o perdão, eu não sou melhor que Jesus. Você não é melhor que Jesus. Você pode perdoar. Lembrando que não é pela pessoa, é por você. É para que você tenha paz. Para que você, no seu dia a dia, não seja atormentado pelas lembranças dessa ferida, dessa dor. Perdoar não é esquecer, não é fingir que não aconteceu. É ter paz consigo, apesar daquela circunstância. É você conseguir passar pela pessoa e dar um sorriso. Não por falsidade, mas porque você entendeu que aquilo ali não define você. Que o que ela fez com você tem a ver com ela. É uma questão dela que ela precisa tratar. Não é culpa sua. E você, como a gente falou, você tem valor, você tem potencial, você é alguém amado aos olhos de Deus. Então não é uma situação que alguém fez com você que vai definir você. Você não precisa carregar anos uma carga que não é sua, que pertence à pessoa. Muitas vezes as pessoas vão reconhecer, vão pedir perdão, vão tentar reparar de alguma forma o erro, mas às vezes não vão. Então você precisa pensar, se priorizar e liberar o perdão. Porque o inimigo ele vai tentar fazer a gente acreditar que é impossível. Mas a gente precisa entender que sem o perdão as famílias não sobrevivem. Sem o perdão o divórcio é certo, a separação é certa. Sem o perdão as pessoas não conseguem ficar juntas. A igreja não consegue avançar. A igreja fecha suas portas. A gente precisa entender que o perdão pode ser um dom de Deus. Amém. Para abençoar a nossa vida, trazer paz à nossa vida e assim a gente abençoar a vida de outras pessoas.
está na hora de nós começarmos a viver nesta terra um pouquinho do que viveremos no céu. Tem uma irmãzinha lá na igreja que sempre que tem alguma briga, alguma discussão assim, ela brinca dizendo, só tem um céu, hein? Tem certeza que a gente vai brigar? Tem certeza que a gente vai ficar mal? Porque só vai ter um céu. E eu vou. Amém. Se você quiser ir, você vai ter que me perdoar. E assim para eu ir, eu também preciso perdoar. Eu acredito que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, ela nos ajuda a entender que a gente tem que suportar em amor. Então, talvez você não vai querer levar essa pessoa para dentro da sua casa. E não precisa. Tudo bem, Deus não vai obrigar você a estar ali, bajulando a pessoa. Não. Mas você precisa liberar o perdão. Precisa abrir o seu coração para que Deus traga a cura que você precisa. Amém. Se você não acredita nisso, então você está duvidando do poder de Deus. Nós falamos isso no sábado passado. Se você acha que é impossível continuar batendo o pé e guardando esse ressentimento, você não acredita no poder de Deus. Não acredita no poder curador do Senhor. Então hoje, em nome de Jesus, vamos abrir o nosso coração. Vamos entregar nas mãos de Deus. Ele diz, minha é a vingança, diz o Senhor, não é nossa. Então entregue na mão de Deus. Acredite quando o Senhor diz que você tem valor, que Ele enxerga o seu potencial. E acredite que Ele pode te ajudar a se priorizar, a colocar o mais importante primeiro, a vencer a ansiedade e o estresse. Acredite quando Deus diz que você pode deixar o passado no passado. E acredite também quando Ele diz que Ele pode te curar para que você perdoe. Eu gostaria... Vai ter um louvor também? Então vamos ser agraciados com esse louvor e vamos aproveitar essa oportunidade para que você, se você ainda tem algum peso do passado, algum ressentimento que Deus precisa te ajudar a vencer, ora Ele nesse momento, feche seus olhos, só você e Ele, entregue nas mãos dEle, porque Ele tem poder para nos curar. Amém. O versículo diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas permita-me dizer, perdoe porque Ele te perdoou primeiro. Amém. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, porque a Tua palavra foi aberta e pudemos compreender melhor, Senhor, a necessidade que temos de perdoar. Amém. Ajude-me, Senhor, porque Ajude-nos. não é fácil. Verdade. Mas sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas. Amém. Ajude-me, Senhor, dia a dia, pouco a pouco, a abrir o nosso coração e deixar essa raiva, esse ressentimento, essa dor para trás e seguirmos adiante, Pai. Ajude-nos e nós oramos por essas pessoas que tanto nos feriram, que tanto nos magoaram, para que o Senhor também alcance esses corações. Assim seja. Traga, Senhor, a paz, a cura que essa pessoa precisa, para que de fato haja comunidade, haja comunicação, haja relacionamento. Amém. Toma cada vida aqui em Tuas mãos, Senhor, e ajude-nos a levar para a vida tudo que foi aprendido, Obrigado. para que tenhamos de fato uma vida plena contigo, Senhor. Assim seja. Senhor. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém.